Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um conceito esotérico que é, sinceramente, fascinante: a origem e a jornada inicial do espírito. Então se preparem porque a viagem vai ser cósmica. Bom, tudo começa com aquela pergunta, né? Uma pergunta fundamental que ecoa através dos tempos. De onde viemos? Hoje a gente vai explorar uma resposta que nos leva para muito, mas muito além do que a gente costuma imaginar. Esse aqui é o nosso roteiro de viagem. A gente vai seguir passo a passo a jornada de uma centelha divina, desde o seu primeiro instante até o desabrochar de um potencial que é literalmente ilimitado. E a nossa jornada começa, claro, com a protagonista dessa história toda, um ser de pura potencialidade conhecido como mônado. A fonte que a gente está analisando descreve a mônada como a centelha primordial da vida. Pensa nela como se fosse o DNA espiritual, sabe? A essência mais pura, a origem de cada ser individual no universo. E a origem dela, bem, aí a coisa fica complexa. É um mistério tão profundo que a própria fonte admite. Tentar descrever isso com a nossa linguagem, com a nossa lógica, é simplesmente impossível. A gente está lidando com algo que transcende totalmente a nossa compreensão. Ela começa a sua existência num estado de pura simplicidade. É como uma semente, adormecida, sem conhecimento nenhum do mundo lá fora, mas carregando dentro de si todo o potencial para se tornar uma árvore cósmica gigantesca. Mas como é que essa centelha, nesse estado de simplicidade total, dá o primeiríssimo passo na sua jornada evolutiva? Exatamente aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Então, a mônada não se move fisicamente. Não é como se ela saísse de um lugar e fosse para outro. Em vez disso, ela funciona como um farol cósmico. Ela projeta um raio da sua consciência, uma espécie de sonda de luz para explorar o desconhecido, para investigar o próximo plano de existência. E para ajudar a gente a entender um processo tão abstrato, a fonte usa uma analogia que é, olha, genial. A gente pode imaginar que a sonda da mônada é como uma fita de gravação, novinha, em branco. As substâncias dos diferentes planos são as partículas magnéticas na fita. E os planos em si? Eles são um aparelho de gravação, que vai imprimindo as experiências na consciência da mônada, moldando ela para sempre. E essa gravação de experiências não é nada passiva, viu? É uma jornada de forja mesmo, onde a mônada, através de muitas provações, vai adquirindo 3 poderes fundamentais que vão definir todo o seu futuro. Esse é um processo de 3 estágios. Primeiro, ao tocar no plano de Atma, ela grava a vontade, o poder de iniciar as coisas. Depois, no plano de Budi, ela absorve a sabedoria, a capacidade de compreender. E, por fim, no mental superior, ela integra a atividade, o poder de criar. Esses 3 pilares vão formar a base da consciência futura dela. E o resultado final dessa jornada inicial não é só um acúmulo de experiências, não. É uma metamorfose de verdade, que dá origem a uma estrutura completamente nova, permanente e, assim, incrivelmente poderosa. E essa nova entidade é a Tríade Superior. Ela não é só uma coleção de poderes, mas sim uma nova consciência totalmente integrada. Ela se torna o verdadeiro motor que vai impulsionar toda a evolução futura do espírito. E olha que legal essa outra analogia para ilustrar a função da tríade. É como se a mônada fosse a sede administrativa de uma grande empresa, o centro de comando. A tríade superior seria o departamento intermediário, que traduz as diretrizes da sede. E os corpos futuros, que ainda vão ser criados, são o setor de produção, onde a ação acontece de verdade. E aqui a gente chega num ponto que é crucial e até um pouco paradoxal. Depois dessa transformação, a mônada passa a existir em 2 mundos, em 2 estados de ser ao mesmo tempo. É uma coisa doida de se pensar, né? Lá no seu plano de origem, ela continua sendo uma rainha no seu reino, grandiosa, livre. Mas, ao mesmo tempo, quando ela projeta a consciência através desse novo corpo, ela se torna uma iniciante. Fica vulnerável, dependente, quase como uma sementinha que acabou de brotar num solo totalmente desconhecido. A fonte compara essa vulnerabilidade com a de um recém-nascido. Totalmente à mercê do novo ambiente, ela precisa aprender passo a passo a dominar essa nova realidade e a expressar o poder que está latente dentro dela. Certo. Então, com essa dualidade, sendo vulnerável e poderosa ao mesmo tempo, qual é o destino final da mônada? O que o futuro reserva para esse anjo que está apenas começando a germinar? Apesar de toda essa transformação incrível, a jornada está muito longe de acabar. Nesse estágio, a mônada ainda é anônima, faz parte de uma consciência coletiva.
Ela ainda não tem o livre-arbítrio que vai defini-la no futuro. Mas, e esse é o mais com M maiúsculo, essa citação revela o verdadeiro significado de tudo isso. Todavia, embora longe o grande dia do indivíduo, ali já dormita em germe o anjo de amanhã. Ou seja, esse é o comecinho da criação de um ser divino. Essa tríade superior é a fundação, é a plataforma de lançamento sobre a qual toda a evolução futura vai ser construída, incluindo a jornada por reinos que lá na frente vão levar à experiência humana que a gente conhece. E a gente encerra com essa reflexão. Se tudo isso que a gente viu é só o começo da jornada, qual é o potencial final que existe, adormecido, dentro de cada centelha de vida, inclusive a nossa?